Olá, alunos, alunos do oitavo ano. A nossa videoaula de História está no capítulo 8 do nosso livro didático. O assunto é a chegada da família real e a emancipação política do Brasil. Na aula anterior nós estudamos as rebeliões e eu falei que esses processos é a caminhada para a independência do Brasil. Exatamente, a emancipação política é o processo de independência. A família real é a família real portuguesa. O Brasil foi colonizado por Portugal, né? Só para lembrar isso. Essa é a primeira parte da página 120 a 124 do nosso livro de História. A página 120 mostra um quadro tradicional de Pedro Américo que foi pintado em 1888, muito tempo depois, porque a independência foi em 1822, e esse quadro está exposto nesse museu aqui. Os livros tradicionais de história antigos, eles traziam esse quadro como um fator decisivo para apresentar o processo de independência do Brasil. Isso é questionável, até porque Pedro Américo pintou muito tempo depois. Então aqui só está apresentando o assunto. A gente tem algumas indagações, que eles estavam exatamente perguntando para nós, estudantes de história, e aí vamos para o que interessa. A vinda da família real portuguesa para o Brasil. E por quê? Nós vimos que quando Napoleão Bonaparte praticamente dominou a Europa, inclusive invadiu Portugal, e uma das situações das quais exatamente aconteceu foi exatamente provocou a vinda da família real para o Brasil. E aqui está dizendo assim: sabe-se que o imperador Napoleão Bonaparte construiu com seus soldados um grande império. Nós já estudamos isso. Sabe-se também que durante o seu governo ele decretou bloqueio continental. Nós também sabemos disso, que ele tentava exatamente limitar, atingir a Inglaterra com esse bloqueio continental. E Portugal era parceiro da Inglaterra, né? Então veja, sabe-se ainda que o príncipe português Dom João, que naquela época ainda não era rei de Portugal, ele era o príncipe regente, a mãe dele, Dona Maria I, que era rainha, a essa proibição decretada pelo bloqueio continental provocou e fez com que as tropas de Napoleão invadissem Portugal, e exatamente atingindo e provocando para que a família real portuguesa viesse para o Brasil, que era a colônia mais assim desenvolvida na época. Então, Dom João se mudou protegido pela marinha inglesa, porque Portugal era parceiro da Inglaterra, e a Inglaterra, para defender a família real, ela acompanhou a família real com cerca de 10 a 15 mil pessoas, essa vinda para o Brasil. Então, foi muita gente, né? E aí, em janeiro de 1808, a família real chegou aonde? Em Salvador, na Bahia. Depois foram para o Rio de Janeiro. Com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político-econômico do Império Português, ou seja, de Portugal, da monarquia portuguesa, da coroa portuguesa, deslocou-se para o Brasil, que era exatamente a sua colônia mais desenvolvida, né? Aí está chamando a atenção aqui no texto a interiorização da metrópole. O que é a interiorização? Está dizendo que a interpretação é que essa interiorização é que a metrópole Portugal, a coroa veio para o Brasil, que era a colônia. Então isso é a interiorização. A mudança da corte para o Brasil, o Rio de Janeiro substituiu Lisboa, ou seja, o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Império Português, como cabeça do Império Português. Durante sua permanência, Dom João e sua corte estabeleceram uma aliança com a elite de São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as duas, vamos dizer assim, regiões mais desenvolvidas na época, mais em destaque. Essa aliança se deu por meio de negócios, entre eles envolvendo terras e comércio, de abastecimento, alimentos, ferramentas, tropas de moares trazidas do sul, entre outros. Deu-se também por meio de casamentos com famílias locais e de empregos concedidos por Dom João aos membros dessa elite de Portugal e do Rio de Janeiro. Elites são aquelas pessoas mais influentes. Essas relações sociais e mercantis com a elite do Centro-Sul, ou seja, de São Paulo e Rio de Janeiro, levaram ao enraizamento da corte portuguesa,
e ao seu desejo de permanecer no Brasil. Então ele já trazia essa proposta de que aqui fosse firmado e ficar no Brasil. Mas vamos ver o que acontece. Fenômeno que a historiadora Maria Odila Dias chamou de interiorização da metrópole. Ou seja, interiorização é a transferência do centro do poder, da influência de Lisboa, que era a capital de Portugal na época, para o Rio de Janeiro, né, para o Brasil colonial na época, colônia mais desenvolvida de Portugal. E aí, chegando no Rio de Janeiro, a abertura dos portos. Dom João vai tomar várias medidas, e uma delas, a abertura dos portos ao comércio com as nações amigas. Quem é a nação amiga, a principal nação amiga aqui de Portugal? É a Inglaterra. Você já vai logo tentando entender o que vai ser dessa medida tomada por Dom João. E aí uma pergunta, qual o significado dessa abertura, dessa medida? Para o governo português não havia alternativa, pois Portugal estava ocupado pelas tropas francesas. Ou seja, português estava na mão aqui no caso dos ingleses agora, porque antes foi expulso pelos franceses, que tinham dominado e invadido Portugal, e agora estava na mão de quem? Da Inglaterra. Além disso, a corte portuguesa, no Rio de Janeiro, queria continuar se abastecendo de mercadorias importadas. Essas mercadorias, nós já estudamos que a Inglaterra tinha feito sua revolução industrial, então estava produzindo muitos produtos diversificados. O que resultou para o Brasil isso aqui? Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim do exclusivo comercial metropolitano, ou seja, aqui rompeu o pacto colonial entre a metrópole Portugal e a colônia Brasil. Então, aqui favoreceu para os brasileiros aqui que estavam, isto é, do controle do comércio do Brasil pelos portugueses, ou seja, os portugueses controlavam o comércio, controlavam essa atividade comercial. E essa abertura representou essa liberdade de comerciar com outros países. O que representou para a Inglaterra? A abertura também foi vantajosa, pois agora poderia vender suas mercadorias diretamente para o Brasil. Então veja que a Inglaterra está num processo amplo de desenvolvimento, né? E isso se deu exatamente por conta do desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Na página 123, nós vamos ver os tratados do comércio e navegação com a Inglaterra, aqui mais medidas que vão favorecer a Inglaterra. Logo que se instalou no Rio de Janeiro, Dom João autorizou a criação de indústria no Brasil. Aqui já é uma proposta que antes era proibida, agora a instalação de indústria, mas vamos ver o que acontece. Essa autorização, no entanto, não teve o resultado esperado, devido à falta de capital, falta de recursos, e a dificuldade de concorrer em preço e qualidade com produtos estrangeiros, sobretudo os ingleses. O que está dizendo? O Brasil, uma condição muito rústica, vai implantar indústrias nas quais a Inglaterra está num vantajado desenvolvimento industrial. Então aqui não deu resultado essa medida de abertura, ou seja, de criação de indústria. Mas vamos seguindo. Ainda mais depois, Dom João assinou com a Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação. Aqui uma outra medida, Tratado de Comércio e Navegação está aqui no lado. Foi assinado em 1810. Resultou na pressão inglesa. Antes de vir para o Brasil, Dom João prometeu que, em troca da escolta da família real portuguesa, na viagem pelo Oceano Atlântico, daria aos ingleses vantagens e privilégios. Então é exatamente o que a Inglaterra quer. Vamos ver o resultado disso. Extremamente favorável aos interesses ingleses. O principal artigo desse tratado dizia que, para entrar no Brasil, as mercadorias inglesas deveriam pagar apenas 15% de imposto. Então os produtos ingleses pagavam 15%. De Portugal, 16%, de outras nações, 24%. Pagando imposto menor, os produtos ingleses podiam ser vendidos no mercado brasileiro a preços mais baratos que os de outras nações. Aqui é a concorrência, né? Quem tem um preço mais competitivo, mais barato, provavelmente faz mais negócio. Foi o caso aqui da Inglaterra, então foi vantajoso para a Inglaterra, só vantagem. Com a abertura dos portos e o tratado de 1810, dezenas de navios entraram nos portos brasileiros. Traziam tecidos, caixões, mortuários, ferragens, louças,
pentes, além de produtos desnecessários como carteira para notas no Brasil, que não tinha nem dinheiro, não havia nem moedas. Como é que vai ter carteira, porta-cédula? Mercadorias inglesas de luxo, como candelabros, louças e cigarreiras, inundaram o Rio de Janeiro. Ou seja, aqui um exemplo dessas louças luxuosas. Os produtos ingleses então chegaram aqui numa forma avassaladora, né? E invadiram exatamente a colônia Brasil, né? O Rio de Janeiro, exatamente outras. Vamos para a página 124, que é o final dessa primeira parte. A administração joanina, ou seja, a administração de Dom João. Com a vinda de Dom João, a cidade do Rio de Janeiro recebeu uma série de melhorias em sua hora. Sua área foi ampliada, ou seja, a cidade cresceu, abriram-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias. Casas ganharam janela envidraçada para permitir entrar luz, ou seja, uma influência europeia ou influência inglesa. Os mais ricos fizeram jardins ao redor de suas casas, passaram a comer com garfo e faca. Além disso, o governo de Dom João foi responsável por importantes realizações, entre as quais, aqui estão as realizações de Dom João. Por exemplo, imprensa, criou uma imprensa régia, né? Primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, criou o Banco do Brasil, primeiro banco brasileiro, criou um Real Horto, ou seja, um jardim botânico, Academia Militar e da Marinha, Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional, Real Teatro de São Paulo, Academia Imperial de Belas Artes, atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Real, atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, ele criou condições que estava demonstrando que ele queria ficar por muito tempo no Brasil. E além do mais, aqui embaixo, enraizado no Rio de Janeiro, interessado em permanecer, em 1815, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Essa medida de 1815, o Brasil deixava de ser colônia numa interpretação historiográfica, né? No ano seguinte, ou seja, em 1816, com a morte da mãe, Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, tornou-se rei. Então, Dom João tornou-se rei com o título de Dom João VI em 1816. Né? O rei, então, estava aqui agora. Ainda durante o governo de Dom João, assistiu-se à chegada de missão artística francesa, ou seja, foi trazido artistas, um grupo de professores, arquitetos, músicos, escultores e pintores, entre os quais estavam os pintores Nicolas Antoine Taunay e Jean-Baptiste Debré. Então aqui essas medidas de trazer esses artistas, esses arquitetos, esses professores, era exatamente para dar uma nova realidade para a cidade, principalmente do Rio de Janeiro e do Brasil colonial. É isso nessa primeira parte.